Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, em Santos também pela Rádio Universal AM 810. Você nos vê por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. O WhatsApp é o número 973350038, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, de praxe por aqui, já é tradição, gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos participantes de hoje, os nossos entrevistados para análise e debate dos assuntos. Doutora Liliana Buff, procuradora de Justiça aposentada, advogada, associada do movimento do Ministério Público Democrático. Procuradora Liliana, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os integrantes da mesa. É sempre uma honra participar desse programa. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado. Vamos aqui com a sequência do nosso time para debate e análise dos assuntos de hoje. A doutora Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, ex-corregedora nacional de Justiça, mais uma vez com a gente, colaborando com a gente. Obrigado pela presença. Boa tarde, ministra. Muito boa tarde a você, Mauro. Muito boa tarde às companheiras aqui do programa, a doutora Liliana, a doutora Valéria. É um prazer grande participar. Também com a gente, doutora Valéria Calente, advogada, jornalista. Ela integra a Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo. Doutora Valéria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma honra fazer parte dessa bancada. Boa tarde, ouvintes. E vamos fazer um excelente programa hoje. E, finalizando aqui o nosso time, o doutor José Márcio Cerqueira, advogado, diretor executivo da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, ABIS. Tudo bem, Zé Márcio? Seja bem-vindo. Joia, Mauro. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui rodeado de mulheres tão inteligentes e especiais na sua atuação. Doutor José Márcio Cerqueira e a ministra Eliana Calmon estão em Brasília nesse momento, e a doutora Valéria Calente e a procuradora Liliana Buff aqui em São Paulo. Então, vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:04. O depoimento ontem do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, pôs fogo na CPI da Covid. Disposto a proteger o presidente Jair Bolsonaro, o ex-secretário caiu em contradições e criou dois problemas para o ex-chefe. O primeiro, admitiu que o governo deixou a Pfizer 2 meses sem resposta e que existia uma estrutura paralela ao Ministério da Saúde para tratar da pandemia. E, por mentir aos senadores, o ex-secretário Weingarten foi ameaçado de prisão, movimento que abriu espaço para um ataque aberto e rebatido do senador Flávio Bolsonaro ao relator da CPI, o senador Renan Calheiros. Procuradora Liliana, eu começo com a senhora esse tema. Quando eu destaquei aqui que o Weingarten admitiu que o governo deixou a Pfizer 2 meses sem resposta, a gente está falando daquela carta da Pfizer para autoridades, para o presidente Bolsonaro, para o ministro Paulo Guedes, para o ex-ministro, o então ministro, né, na ocasião da Saúde, o Eduardo Pazuello, tratando ali daquelas grandes quantidades de vacinas contra o coronavírus, mas ninguém tomou atitude nenhuma, nada foi feito. E por conta dessas mentiras ontem do ex-secretário Weingarten lá na CPI, a possibilidade do Ministério Público apurar tudo isso, essas contradições, essas mentiras, e responsabilizá-lo pelo crime de falso testemunho. Não é verdade? Quais as expectativas? Isso realmente pode chegar no MP? Pelo menos é uma intenção da comissão nesse aspecto. Bem, primeiro eu tive o desprazer de ouvir o depoimento do ex-secretário de Comunicações,
porque se comunicação, e todos nós achamos, é uma das características da democracia, para que todos nós saibamos o que ocorre nos bastidores do poder, foi lamentável, sobretudo se comparado com o anterior depoente, que era o presidente da Anvisa, o diretor da Anvisa, que foi tranquilo, claríssimo. As contradições já começavam de início, mas ele estava parecendo que, diante da reportagem, do que ele falou na Veja, foi o motivo pelo qual, inclusive, o presidente disse da sessão, o senador Aziz, que ele só foi chamado porque declarou tudo aquilo à revista. E ele desmentiu o que falou. Falou falso ou lá ou cá. E isto é o crime de falso testemunho. Quando ele enveredou pela trilha das cartas, que parecia que ele estava falando realmente para senadores do parlamento, aqueles que levou a carta dia 9 de setembro, o governador, o presidente Bolsonaro estava com o ministro da Economia, Guedes, interrompeu, porque o CEO da Pfizer estava na linha, queria falar com o presidente, não houve nenhuma resposta. Tá bom, toma nota aí, Pfizer, para a gente entrar em contato e tal. Passaram-se 2 meses, em dezembro voltou outra vez a falar com a presidência e nada foi feito até todos cobrarem isso depois. Pelo ministro Pazuello não foi feito absolutamente nada. Claro que, a meu ver, por ordem, a meu ver, e de quem assistiu, ele falando que um manda, outro obedece. No caso, um capitão manda num general, não estamos no Exército, mas há uma disciplina no Exército, quem quis ir na ativa, está na ativa e quis ir para o governo, foi o próprio Pazuello, de modo que foi absurdo. Eu nem vou falar, porque, para mim, nem precisava CPI, bastava passar trechos do que o presidente fala e outras pessoas falam. De qualquer modo, depois o depoente, que é o Weingarten, eu confundo sempre os nomes dele com aquele outro que foi da educação, Weintraub. E ele falou que apenas era uma manchete, que ele jamais contrariaria, ele que é um homem de princípios e tal, jamais contrariaria a ciência e tal, e disse que houve incompetência no trato da questão das vacinas, não é? E disse que isso ele disse à revista Veja, uma revista de circulação séria. Aí ele desmentiu. Bom, além dessas outras mentiras, essa ficou evidente, porque passaram o áudio ele falando. Ele cometeu, sim, falso testemunho. Se fosse num júri, por exemplo, ele ficaria retido desde o intervalo, sem comunicação com ninguém, e se não se retratasse até o final da sessão, seria preso, sim. Está no Senado, o presidente quis ser flexível e pediu para enviar peças para o Ministério Público, que, a meu ver, tem elementos suficientes para denunciá-lo por falso testemunho, por infração ao artigo 342 do Código Penal. Procuradora Eliana, ministra Eliana Calmon, a sua expectativa em relação a essa questão do ex-secretário Weingarten, que pode ser responsabilizado por falso testemunho, em razão do que disse ontem, ou ele mentiu à CPI, ou mentiu à revista Veja, e as implicações disso para o presidente Bolsonaro também, porque a gente está falando dessa carta da Pfizer, que ficou aí 2 meses aguardando uma resposta das autoridades e nada aconteceu. Na verdade, esta CPI, nós já sabíamos que ia ser a abertura de uma caixa preta, porque todas essas providências governamentais tomadas em razão da pandemia vêm sofrendo uma celeuma muito grande e a população não sabe como é que as coisas aconteceram. De forma que a CPI foi muito boa, porque trouxe à luz aquilo que se passava nos bastidores. Algumas coisas, inclusive, eu entendo que poderiam ter sido explicadas ao povo, como, por exemplo, a dificuldade quanto à
compra das vacinas, as dificuldades, porque naquela época ainda não tinha sido aprovada pela Anvisa, mas isso não foi revelado em momento algum, não foi cogitado, e isso virou uma bola de neve. E, na realidade, as implicações são muitas para o presidente da República e o posicionamento dos seus assessores, tanto o ministro da Saúde quanto ontem ao jornalista, foi pífia e deixou o presidente numa situação muito difícil, e existe, sim, elementos para que ele seja implicado como tendo faltado com a verdade como testemunha. Doutora Valéria, bom, o fiel da balança pode ser hoje, né, com o Carlos Murilo, que está falando nesse momento lá na CPI, ele é o gerente-geral da farmacêutica, da Pfizer, na América Latina, e os elementos que ele trará certamente serão usados para confrontar o que disse ontem o ex-secretário Weingarten. Sua expectativa? Olha, tá evidente, né, a marca da absoluta incompetência desse governo na gestão dessa maior crise sanitária, e a CPI, ela realmente veio trazer um pouco de luz, de esclarecimento para a população, que não tinha sequer informação, foi preciso um consórcio de imprensa para que nós soubéssemos realmente o número de mortos e de doentes. Nós não temos comunicação, né? Assim, é um absoluto amadorismo, né? Se nós pensarmos que a pessoa que era responsável pela comunicação vai prestar um depoimento e sequer se dá o trabalho de ler o que falou na revista, o que é ótimo para nós, porque as coisas estão vindo à tona, né? Eu acho que eu tenho muita esperança de que essa CPI realmente apure responsabilidades, e eu acredito que o depoimento do gestor da Pfizer vai trazer muito mais esclarecimentos, quer dizer, uma carta que ficou esperando 2 meses, uma resposta, né, para que o Brasil pudesse fazer frente ao enfrentamento dessa pandemia. Temos hoje aí 400 mil mortos, mais de 400 mil mortos, um número que poderia ter sido evitado se a pessoa que nós elegemos, né, para o controle do nosso país tivesse feito o que era obrigação dela, no cuidado da saúde da população lá atrás. Então, a minha expectativa é justamente a das doutoras, de que isso realmente vá à frente, que o Ministério Público Federal tem elementos mais do que suficientes para oferecimento de uma denúncia, e não só eu, como toda a população, espera realmente que as responsabilidades sejam apuradas, porque nós vivemos realmente uma tragédia e um amadorismo absoluto, uma incompetência na gestão da crise sanitária, da crise política e da crise institucional que nós estamos enfrentando. José Márcio Cerqueira, certamente o governo deve se defender disso tudo, alegando que aquele lá não era o momento para tomar uma decisão, o momento da carta, né, não era o ideal para se tomar uma decisão em relação à compra dos imunizantes da Pfizer, porque a vacina não estava aprovada pela Anvisa naquele momento. Justifica? Não, claro que não. O que a gente está vivendo no Brasil é uma pandemia dentro da pandemia, né? Isso é um clichê, várias pessoas já falaram sobre isso, mas o que a gente está vivendo aqui é inexplicável, porque isso não ocorreu com a Coronavac, por exemplo, né? E com a vacina da AstraZeneca também. Então, não há desculpa. A grande questão não há desculpa, a gente está vivendo uma catástrofe sem precedente, vários países do mundo tomaram providências, fizeram isso. A gente tem um dado histórico, porque nunca se produziu vacina nessa velocidade. Isso, para a ciência, a gente avançou coisa de 10 anos em alguns meses. Ou seja, você vê um movimento histórico, porém a gente tem um governo que nega a existência disso, com assessores completamente desqualificados para exercerem os cargos que tomam, e que, infelizmente, quem está pagando por isso é a população. Politicamente, eu espero que essa CPI avance para que a gente deixe bem esclarecido. Eu não estou fazendo um pré-julgamento, eu acho que todo mundo aqui tem formação jurídica, a gente sabe que existem provas, existem
formas de se chegar a um resultado, mas eu tenho muita esperança de que essa CPI chegue a alguns resultados interessantes para a sociedade brasileira e para a democracia brasileira, especialmente. 12h16 agora, Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, Universal AM 810 Santos. Pelas redes sociais você também nos acompanha, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Edição de quinta-feira do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O nosso próximo tema por aqui: enquanto os senadores cobram investigação, ministros do Supremo Tribunal Federal buscam minimizar de forma reservada o pedido da Polícia Federal para que seja instaurado um inquérito contra o ministro Dias Toffoli para investigar a prática de corrupção passiva. Trata-se do seguinte: o pedido tem como base o acordo de colaboração premiada de Sérgio Cabral, que afirma que Dias Toffoli recebeu 4 milhões de reais para favorecer 2 prefeitos fluminenses em processos no Tribunal Superior Eleitoral. E para os ministros, o pedido tem poucas chances de prosperar e deve ser arquivado pelo STF. A sua expectativa também, ministra Calmon? Os magistrados do Supremo, da Corte, eles se baseiam no posicionamento da Procuradoria-Geral da República pela nulidade da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral. O Augusto Aras, o PGR Augusto Aras, já pediu o arquivamento de investigação em outros inquéritos que envolviam o ex-governador do Rio. Considerando isso, qual é o seu entendimento, sua expectativa? A minha expectativa é exatamente esta, que será arquivado, porque o Supremo Tribunal Federal não admite nada que venha a colocar qualquer suspeita em qualquer dos ministros, o que piora ainda mais a posição deles, porque, naturalmente, toda e qualquer suspeita, principalmente em autoridades maiores, eu entendo que deve ser apurada para que não sobre sombra de dúvidas sobre a honorabilidade daquelas pessoas que devem ter reputação ilibada. E no momento que o Supremo Tribunal Federal não aceita que sejam fiscalizados pela Receita Federal, não apenas eles, mas os seus familiares, não aceita que uma delação premiada seja examinada, porque uma delação premiada, quando vai para ser examinada, tem também, não apenas a palavra do delator, mas tem alguns documentos comprobatórios para isso. E essa celeuma que se faz em torno das autoridades para que não venha a ser apurado nada que possa manchar a sua reputação, não é absolutamente conveniente para o bom nome institucional. Eu tenho muita preocupação porque as próprias atitudes assumidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal faz com que a população continue a massacrar através das redes sociais a dignidade de todos os ministros. Isso é lamentável e nem sequer o inquérito que foi feito, um inquérito esquisitíssimo, que foi instaurado para que as pessoas silenciassem, foi capaz, não é, de silenciar a população. Isso me deixa extremamente triste, principalmente eu que sou magistrada de carreira e levei 40 anos dentro da Justiça. Procuradora Liliana, vamos considerar aqui também qual é o peso dessa vaga que deve surgir no Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão. Isso pode influenciar procedimentos, decisões do procurador Aras? Como é que isso também pesa em relação aos próprios ministros do Supremo, considerando que logo a gente vai ter uma vaga aberta aí, o presidente vai escolher quem é que vai ocupar, se não me engano, do Marco Aurélio Mello, né?
sair da aposentadoria dele. Bem, Mauro, concordo inteiramente com a ministra Liliana. Em outros casos análogos, o Supremo achou que uma delação era suficiente, porque, como bem disse a ministra, vem acompanhada de outros elementos de convicção, de outros indícios. Este inquérito, então, é o fim do mundo. Parece que o Brasil está desabando, este inquérito que está com o ministro Alexandre. Todas as instituições republicanas pela qual sempre tivemos o maior reverência, o Supremo, para mim, era Supremo mesmo, né? Sem prejuízo desta atitude de tentar minimizar, porque, se não há nada, vamos investigar, vamos provar. O inocente tem direito a provar a sua irresponsabilidade em relação a fatos que lhe atribuem, né? É um direito do réu ou do investigado mostrar que aquilo é uma mentira, que aquilo é... Agora, sem prejuízo de tudo que ela falou, com o que eu concordo inteiramente, me pareceu um jogo político, porque, assim como o Supremo determinou a abertura da CPI, podem determinar com base na delação do senhor Cabral, que é um multicriminoso de corrupção, que causa no Rio a situação, causou, porque aquilo não é um fato isolado, esse massacre que houve no Jacarezinho, me parece, sem ser teoria da conspiração, que há um dedo do governo, do muito puro e anticorrupto governo, anticorrupção, governo do presidente Bolsonaro, que há um dedo aí para fazer um fogo de encontro. Se cair um ministro, ou dois, ou três, o que até seria possível, em tese, ele terá mais vagas no Supremo Tribunal, ele estará blindado, né? Então, é uma pena que isto tudo esteja acontecendo, como disse o doutor José Márcio, não só uma pandemia, como um caos, uma pandemia de indecência, vamos dizer, em todos os sentidos, de corrupção, de um jogo político horroroso, de tal modo que fica a população, que a maioria não tem, nem tem tempo, muitas vezes, está mais preocupado com os seus mortos, com todos nós isolados, do que ver e presenciar e debater e discutir esses temas e se posicionar diante disso, não é? A população poderia estar na rua, como já esteve por um problema da Dilma, de problema fiscal, de problema de orçamento, né? E agora, não investiga o Supremo. Aí dizem que podem fechar o Supremo. O presidente quer fechar o Supremo, aliás. Ele já cansou de dizer isso. Ele e os filhos dele, um dos quais ontem mostrou a que vieram. O próprio senador Flávio Bolsonaro vai ao Senado e trata aquela sala de uma investigação seríssima, como se fosse um boteco da esquina para você brigar com o seu adversário. Então, está tudo muito ruim, causa um desalento enorme em todos nós. Doutora Valéria Calenti, desculpe. Imagina. Estou elaborando a pergunta aqui, aí fugiu o nome. Mas, bom, enfim, o pedido da Polícia Federal para que seja instaurado esse inquérito contra o ministro Dias Toffoli deve ter chance, não deve ter chance de prosperar, deve ser arquivado pelo Supremo? Seu entendimento sobre isso. Olha, eu admiro demais os magistrados de carreira. Eu acho que é muito difícil você ser vitrine, né? Eu acho que a posição desses 11 ministros, ela tem sido questionada, tem sido afrontada, inclusive, né, pelo nosso governo não corrupto, como disse a doutora, e na minha visão, o desgaste já está instaurado, entendeu? Nós estamos já nos deparando com inúmeros pontos de desgaste do STF.
E o princípio da transparência, né, que é tão importante, quando você obsta, quando você não leva à frente uma investigação, isso demonstra que tem alguma coisa errada, né? Eu gostaria muito de ver prosperar e que o ministro tivesse a oportunidade de demonstrar a inocência dele, porque essa crise institucional que nós estamos vivendo, ela traz um desalento enorme, né? Uma falta de credibilidade das pessoas na justiça, nas instituições. E nesse momento que nós estamos atravessando, é uma notícia ruim atrás da outra, né? Tem gente que nem assiste mais jornal porque não aguenta mais ver tanta notícia ruim sobre a saúde, tantos casos de corrupção, enfim, tanta incompetência, tanto amadorismo na gestão pública. E, embora exista realmente uma tendência protecionista dos ministros, né, e não levar à frente investigações, de não permitir essas investigações como uma forma de proteção aos seus pares, no meu entendimento, essa transparência traria um pouco de volta a credibilidade que o STF perdeu aí no decorrer desses últimos tempos. José Márcio, como destacou a doutora Valéria, esse sentido aí de proteção aos seus pares no Supremo, estamos diante mesmo de um espírito de corpo? Doutor José Márcio? Desculpa, eu tinha colocado no mudo. Sim, certamente. Eu te ouvi, eu não consegui falar. Sim, tem espírito de corpo, sim, esse fato, não preciso destacar nenhuma decisão anterior, porque é público, notório. Agora, tem um aspecto que eu acho bastante interessante, que eu entendo que o Supremo deveria avaliar, que é a sua reputação. Eu acho que se ele trabalha nessa investigação, como a doutora Liliana falou, a questão de você... se você está sendo acusado de alguma coisa e sabe que não fez, prova que você não tem responsabilidade sobre isso. Existem mecanismos para isso. Então, eu acho que vai ser um erro enorme se eles não derem um tratamento adequado a essa questão, para que justamente mantenha-se uma reputação digna de uma Suprema Corte. 12h28 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Antes do próximo tema, minha gente, uma mensagem do governo de São Paulo, para você que está aqui hoje com a gente acompanhando. Olha, você sabia que muita gente ainda não foi tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, ou se esqueceu, perdeu o comprovante, algum outro motivo, enfim, é muita gente que não compareceu ainda, só que a segunda dose é fundamental para a imunização. Se você conhece alguém nessas condições, ajude, lembre a data, oriente e, se for preciso, acompanhe essa pessoa até a unidade básica de saúde mais próxima. A vacina de cada um é a segurança de todos nós. Mensagem do governo de São Paulo, Estado de Respeito. 12h29. A gente vai seguir aqui agora, mudando um pouco de assunto. José Márcio, é o seguinte, os primeiros 100 dias de Joe Biden na presidência americana representaram uma guinada importante na política externa dos Estados Unidos, com a Casa Branca mergulhada num esforço para refazer alianças minadas durante a era Trump e deixar claro também que o isolacionismo não era uma opção se o país busca ser protagonista no destino do mundo. Mas a transformação nos Estados Unidos fez uma vítima. O governo de Jair Bolsonaro, que, isolado, foi obrigado a rever sua estratégia internacional e mudar o tom do seu discurso. Aí tem também a desconfiança internacional de que a mudança do discurso não represente, de fato, uma transformação na política externa e nem nos princípios defendidos por Bolsonaro. Muito bem, depois de 100 dias de governo, José Márcio, dá para fazer, primeiramente, um balanço da relação comercial entre os dois países, Brasil e Estados Unidos? 100 dias de governo, Joe Biden. Sim. Mauro, é possível fazer uma avaliação. Para alguns aspectos, eu ainda acho um pouco prematuro. Historicamente, os Estados Unidos, toda vez que há uma troca do chefe do seu executivo, ali nos primeiros anos do mandato, ele trata de questões internas, né? Mas a gente vê, no caso específico da relação Brasil-Estados Unidos,
algumas questões que, não só Estados Unidos, né? A relação da nossa política externa, ela foi extremamente equivocada nos últimos anos, né? E com uma característica que eu acho que beira o absurdo, porque você quando você está falando de ou com uma outra autoridade igualmente um outro país, isso não é um grupo de WhatsApp que estão lá as famílias, o colega de futebol, em que você fala uma coisa depois diz que não falou, escreve uma carta dizendo uma coisa, mas os dados são outras. A política também trabalha com evidências, entendeu? Então, assim, a gente vê os Estados Unidos comprometidos com uma agenda relacionada a questões ambientais bastante sérias, inclusive internamente. Então, se você quer manter um trato interessante, você tem que apresentar dados, né? Você tem que mostrar a intenção e mostrar resultados. E o que a gente está vendo é que existe uma comunicação que diz uma coisa e os dados apresentados, a evidência é outra, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, eu acho que a gente vai ter que rever. Agora, o lado positivo é que a gente assinou um acordo de cooperação com os Estados Unidos em 2020. Em outubro do ano passado. Exato. A gente assinou um acordo bastante interessante, que tem 3 capítulos, um de boas práticas regulatórias, que é para implementação de regras sobre regulação de um modo geral, um sobre diminuição de burocracia em questões alfandegárias, que é bastante... existem dados, eu não me lembro agora de cabeça, mas existem dados que o custo dessa burocracia alfandegária, às vezes, é maior do que o custo dos produtos, propriamente dito, às vezes mais de uma vez o custo. E também de anticorrupção, que igualmente falo, uma coisa, o CDE já ligou lá o sinal vermelho, uma coisa é você falar, não tem corrupção. Agora, se você tem evidências de que a gente está tendo o caso de corrupção, você tem que ir para a prova, né? Você tem que dizer, olha, eu tenho dados aqui que indicam tal XPTO que nos leva a acreditar no outro cenário. Então, diante disso, eu acho prematuro para fazer uma análise de longo prazo. De médio prazo, eu diria que esse acordo assinado, que está tramitando no Congresso, ele precisa ser validado pelo Congresso brasileiro, já está na Comissão de Relações Exteriores, eu acho extremamente positivo e que talvez isso nos dê aí uma proximidade maior e uma relação mais positiva no futuro. Nesse momento, eu tenho algumas desconfianças. A gente está falando, quando você destaca esse acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos, que foi comemorado, aliás, por sinal, bastante aqui, é uma previsão de redução de barreiras não tarifárias, inclusive no setor de dispositivos médicos, permitindo maior acesso dos pacientes às inovações em tecnologia médica, e tem outras questões também, simplificação regulatória, modernização aduaneira e práticas comerciais mais éticas. Muito cedo para dizer que algo mudou nesse sentido, desde a posse de Biden? Sim, eu diria que é cedo, sim. Esse acordo, por exemplo, ele não está em vigor no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ele entrou depende aqui da conversa por aqui. Do Congresso. Exato. Uhum. Então, assim, ele não está em vigor aqui, mas o Brasil está avançando muito, especialmente na área de boas práticas regulatórias e na saúde. O Brasil tem avançado bastante nisso, e isso, obviamente, se você tem uma regulação mais inteligente, menos burocrática, você reduz custos, você traz investimentos na saúde do Brasil, né? É muito interessante. A gente está vendo nessa pandemia que a gente tem que ter tecnologia. Não adianta você ser dependente de toda a tecnologia que está fora, porque pode ser que ela falte. Então, é interessante você olhar para a pesquisa em desenvolvimento, ver o que você pode melhorar e ter uma boa regulação, uma regulação inteligente, como eu diria, é o primeiro passo. Doutora Valéria Calente, como é que esse assunto repercute na Comissão de Direito Médico da OAB em São Paulo? Nós olhamos isso assim, com muita esperança, né, de que traga novas posturas, né, para as indústrias, para as farmacêuticas, para as clínicas, para os hospitais. Nós que atuamos nessa área, nós vemos
muito de perto a necessidade de seguir os processos, de implementar a legislação regulatória, e o governo Biden, ele já trouxe essa mudança, né, daquele aspecto, daquele bufanismo anterior, né, da era Trump, o que já traz, assim, uma demonstração de seriedade, né, na condução do país, e eu vejo da seguinte forma, né, se o Brasil quer sair dessa situação um pouco confortável, desse isolamento inicial que ele ficou aí com relação à maior economia do mundo, né? É um país que tem, sem dúvida nenhuma, uma grande importância, ditando aí as regras do andamento mundial, na realidade. Foi aberta aí uma porta, né? Uma oportunidade para nós demonstrarmos a seriedade e adequação, né, a tudo que foi objeto desse acordo. Eu vejo com otimismo e esperança, né, de que do nosso lado também as coisas caminhem da forma correta e com total observância. Também vejo com um pouco de reticência, na realidade, porque a LGPD, por exemplo, né, que na realidade foi criada aqui para fazer par com a legislação europeia e americana e permitir que as nossas indústrias continuassem a fazer negócios com as indústrias de lá, até agora ela é uma ficção, né? As coisas não saíram do papel, nunca se viu tanta venda de mailing, né? Acho que todo mundo aqui recebe inúmeras ligações oferecendo, inclusive, assistência funerária. Gente, é um absurdo isso. E me deixa, assim, um pouco chateada verificar, por exemplo, que a nossa vacina, né, a Coronavac, a comunidade europeia e os Estados Unidos não aceitam para ingresso nos países. Então, eu acho que isso é uma demonstração de pouca credibilidade, né, no nosso potencial científico, e acho que nós temos aí a oportunidade de reverter esse quadro. Né? Eu amo meu país, eu acredito muito no nosso país, eu acho que nós temos um potencial enorme, nós temos um país de oportunidades, e sou uma pessoa que não desiste, né? Eu estou sempre torcendo e acreditando e ajudando no que está ao meu pequeno alcance. Faltando 22 minutos para mais um tema aqui para análise de vocês. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem derrubar patentes de produtos farmacêuticos e também de equipamentos de saúde que já tinham sido prorrogadas para além do prazo limite original de 20 anos. Essa decisão vai permitir a quebra de 3.435 patentes, incluindo 65 medicamentos de alto custo para tratamento de câncer, HIV, diabetes, hepatites virais, disfunção erétil e obesidade. A relação inclui ainda um medicamento japonês chamado Favipiravir, e que pode auxiliar em tratamento de pessoas com Covid-19. José Márcio, essa decisão de ontem do Supremo traz segurança jurídica e insegurança jurídica para quem? Para qual lado? Eu não falaria que ela traz insegurança jurídica. A ideia dela foi justamente trazer uma regra para esse jogo que estava um pouco solto. Com relação ao mérito da decisão, Mauro, se deveria se prorrogar ou não, eu acho que é uma discussão tão complexa, eu acho que envolve tantas questões. Quando a gente fala em patente, é óbvio que tem o apelo, e em momento algum o que eu vou dizer é contra esse apelo. Esse apelo de que saúde é um direito básico, constitucional, que todos têm que ter direito, acesso a medicamento, isso aí não se discute, isso aí é fato. Agora, não se pode deixar de avaliar que empresas investiram para chegar àquela molécula que tem determinada ação. E elas são empresas, elas buscam lucro. Sinto muito, a vida é assim. Então, eu acho que isso não é uma discussão simples. Eu não tive chance ainda de ler a decisão no detalhe e quero crer que ela tenha sido acertada. Afinal de contas,
isso cabe nesse momento de exceção, nesse momento de pandemia. Claro que a regra não é essa, tudo foi pensado por conta deste momento. A decisão deve estar baseada nesse aspecto, né? Não, eu não tenho certeza absoluta. Seria leviano se eu comentasse mais profundamente, mas eu tenho a impressão que essa ação é antiga. Ela não é recente, não. Sim. O seu olhar, doutora Valéria? Então, como o doutor José Márcio falou, sem dúvida, existe um investimento enorme, né, das farmacêuticas no desenvolvimento dos medicamentos. Mas eu acho que esse potentado também das farmacêuticas ele tem que ser trazido um pouco à realidade, né? Nesse caso, as patentes já haviam sido prorrogadas por mais de 20 anos, né? Sim. Então, eu acho que quando o laboratório fez lá o cálculo dele de retorno de investimento, ele já contava com aquele prazo inicial. E eu acho que realmente o acesso à saúde ele tem que ser facilitado e a quebra das patentes é uma forma de... Né? Nós tivemos aí recentemente o caso de um medicamento da Novartis, o Zolgensma, que ele é vendido por 12 milhões de reais. Então, assim, tornar inacessível, né, o tratamento de um problema de saúde que é extremamente grave e que tem uma janela pequena de uso para as crianças. Claro que ele fez um investimento milionário para desenvolver esse remédio, que é um remédio milagroso, que quebra lá uma perninha do DNA que não funciona direito. Mas, assim, quando ele desenvolveu, ele já fez um cálculo de quanto tempo ele precisaria para o retorno desse investimento. Eu acho que a patente ela tem que ser respeitada no seu prazo original. Seu prazo. Exatamente, Valéria, né? Exatamente. Eu acho que, assim, a partir do momento que atingiu aquele prazo original, o laboratório já teve o seu retorno de investimento. Então, vamos abrir, vamos deixar outras pessoas trabalharem, vamos deixar as pessoas terem mais acesso à saúde. Ministra eu vejo de uma Eliana, forma positiva. Ministra Eliana, quem ganha é a sociedade. A segurança jurídica é em benefício da sociedade. Sim? Sem dúvida alguma. A segurança jurídica ela tem de ter uma previsibilidade. É como os meus companheiros de bancada falaram antecedentemente. Se existe um prazo para a patente funcionar, né, naturalmente que as empresas já sabem como é que devem proceder. Agora, modernamente, nós estamos ingressando em um outro posicionamento. O posicionamento de que as propriedades, né, e a grande invenção do século XXI é a propriedade industrial. Exatamente está se chegando àquilo que já aconteceu em relação à propriedade privada, à propriedade de bens materiais. Hoje nós estamos em outra vertente e o mundo todo está preocupado com isso. E aí entra justamente a questão da quebra das patentes em razão do tempo decorrido. Eu acho que a sociedade, como um todo, precisa de remédios, precisa de tratamentos mais modernos, e isto é uma questão mundial, e, naturalmente, que esta questão já está sendo trabalhada pela Organização Mundial de Saúde. Né? Nós todos, o mundo todo hoje está preocupado com vamos dizer assim, o tratamento, o melhor tratamento possível a populações, inclusive populações carentes, que não têm recursos para acertar. De forma que esse julgamento do Supremo vem em uma hora muito própria, que o mundo todo está falando exatamente isto, e eu acho que foi uma decisão muito acertada. Seu olhar sobre essa decisão, procuradora Liliana? Procuradora Liliana, seu microfone está sem áudio. Meu posicionamento é exatamente o que todos que me antecederam afirmaram, é uma questão da democratização da saúde. A maior parte do mundo e do Brasil não tem acesso a certos medicamentos. Ainda assim, nós vimos crescer farmácias, mais farmácias até do que lojas de fornecimento de alimentos.
né? As farmacêuticas, isso também não é um palpite infeliz, mas elas têm lucros astronômicos, já sem esse acesso, que a maioria das pessoas, somos bilhões na Terra. Então, acho acertadíssima a decisão do Supremo Tribunal, que certamente facilitará o acesso de medicamentos, como a doutora Valéria falou, a esse medicamento que são poucas pessoas que necessitam. No entanto, a doença é horrível, né? Desde criança, se você tratar, há mães que não conseguem, a maioria não consegue obter esse medicamento. E se nós lembrarmos do genérico, na época do Serra, ministro da Saúde, do Fernando Henrique, houve uma popularização que permitiu que muitos remédios de doenças crônicas sejam fornecidos gratuitamente aos doentes ou àqueles portadores dessas doenças. De modo que, quanto mais, como disse a doutora Eliana, a ministra, mais acesso às populações, ao mundo tiver à saúde, menos problemas teremos com as populações, com o ambiente, enfim, muito... Hã? A desigualdade. A desigualdade, que já não é mais tolerável, porque não pode ficar um nicho aqui em cima, um castelo em cima da montanha, e embaixo todos carentes de alimentos. Isso aconteceu com as vacinas. Só com as vacinas, e muito justamente, esses laboratórios terão lucros extraordinários. E nós teremos que ter acesso a elas. Há países que estão distribuindo até para turista, os Estados Unidos. Ou seja, o que eles estão fazendo? Preservando a si mesmos, né? Então, eu acho que foi acertadíssima. Já tiveram o prazo do retorno do capital prorrogado, já foi prorrogado, de modo que... E muitas pessoas que têm condições continuarão comprando os medicamentos referência, que são sempre muito mais caros do que os genéricos, não é? Procuradora Liliana Buff, está com a palavra. Temos aqui perguntas já da nossa audiência, e tem uma pergunta aqui da Daniela Neves, está com a gente no Instagram. Ela pergunta assim: a lei brasileira prevê algum orçamento secreto com dinheiro público? Eu vou linkar aqui no tema aqui que vem na sequência, que é o seguinte: não bastasse a CPI lá no Senado Federal, o governo Bolsonaro agora se vê envolto em se defender na questão do tratoraço. Segundo a coluna do Estadão, por hora, o governo avalia que, ao menos no caso do orçamento secreto, o PGR Augusto Aras não entrará em campo para valer enquanto o Bolsonaro tiver uma vaga à disposição no Supremo Tribunal Federal e ele próprio, Aras, sonhar com o segundo mandato na PGR. E se entrar, Aras jogará como goleiro, ou seja, puxará o freio de mão das investigações e, por isso, a oposição entende que o melhor caminho para essa investigação passa pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que pode dar as bases para a acusação de um crime de responsabilidade ao presidente. Essa história do orçamento secreto é o seguinte: na versão dos políticos, esse dinheiro envolvido no esquema seria de emendas parlamentares regulares, aquelas que são distribuídas todos os anos. Só que, embora tenha origem na lei orçamentária, o dinheiro do orçamento secreto foi distribuído de forma desigual entre os congressistas e conforme a vontade política do governo. Então, eu linko essa questão aqui, essa nossa nota, com essa questão, esse questionamento da Daniela Neves, procuradora. Eu não poderia responder taxativamente se não existe a hipótese de orçamento secreto, porque não conheço a área econômica propriamente dita, muito menos a área pública. Mas, certamente, deve existir um orçamento secreto, porque há missões de Estado que é necessário você ter uma previsão para se precaver exatamente contra o imprevisível, contra o não desejado, contra missões logísticas, enfim, informações, a inteligência. Acredito que sim. Agora, se fosse tão
tão lícito, não seria distribuído Secreto. igualmente, não é? Em primeiro lugar. E depois não seria descoberto, justamente agora que estão votando exatamente, se fez um grande acordo com o Centrão, e estão voltando à permanência, que já devia ter cessado há muito tempo, do presidente Bolsonaro, na liderança do nosso amado país, como disse a Valéria. Então, parece que aqueles mensalões, mensalinhos, anões do orçamento estão de volta. Só que agora eles são mais gulosos, né? Eles são mais ambiciosos. 3 bilhões de orçamento para fazer o quê? De volta e com uma roupagem diferente aí, num esquema, num suposto esquema, né, de recebimento, que seria o orçamento secreto. Seria o orçamento secreto para construir ponte que todo mundo vai olhar, que todo mundo vai ver, que se fosse para isso, até não seria secreto, porque o político gosta de fazer essas benfeitorias para o povo onde ele tem a base dele, né? A base dele, exatamente. Então, muitas emendas são justamente para destinar para a comunidade, que é a base eleitoral do político. Agora, se não vai, eu não acredito. Eu acho que há muito mistério, muito mais do que a gente sonha nesse orçamento. Nossa audiência no Facebook, o Gerson Ortiz. Ministra Eliana, ele pergunta qual a estimativa de número de presos sem julgamento hoje no Brasil? Eu não sei dizer com precisão. Sei que é um grande número. O Conselho Nacional de Justiça vem lutando ferrenhamente para baixar este nível, mas os processos se amontoam e, em razão deste atraso judicial, os presos que estão encarcerados e sem culpa formada é uma coisa assustadora. Eu não sei dizer com precisão e não vou ser leviana aqui de dar algum número, mas este número está, inclusive, registrado no Conselho Nacional de Justiça, já está lá no site. E por que é tão preocupante a questão de presos que estão encarcerados sem culpa formada, sem estar contando com um processo regular? É porque estas pessoas, antes de um regular processo, elas não contam para nenhuma das estatísticas. Então, não se sabe efetivamente quantos réus nós temos, porque as pessoas sem culpa formada ainda não são réus, estão esperando um processamento para ser beneficiado com algum dos benefícios que vêm em favor dos presos. E estas pessoas sem culpa formada, muitas chegam a pé às penitenciárias, não têm nem a carta de guia. O que é a carta de guia? É a certidão do preso. O preso, tudo o que pode fazer, não fazer, as defesas que ele pode ter, os benefícios que pode ter como preso, todos são guiados por uma carta que se chama carta de guia. Então, os presos que não têm esta carta de guia não podem se beneficiar de coisa alguma, não podem requerer coisa alguma, de forma que são verdadeiros párias dentro do sistema penitenciário. Um outro questionamento aqui vem pelo Instagram, doutora Valéria Calente, a Juliana Martins. A respeitada autonomia do médico, diz ela, dá a ele o direito de prescrever um remédio ineficaz? Não, porque ele tem outros princípios, né, que regem a atuação profissional dele, né, que é o princípio da beneficência, né, da não maleficência, e existe a relação médico-paciente que ela deve ser pautada pela verdade. Né? Então, o médico não pode prescrever um medicamento ineficaz, ele está comprometido com o sucesso do tratamento do paciente dele. José Márcio, a Vera Lima, nossa audiência no Facebook, pergunta por que o Exército é o único fornecedor no Brasil do micofenolato de sódio, que é um remédio vital para os transplantados. Temos notícias, informações que houve uma queda acentuada na produção deste remédio, dessa substância, né, por conta da produção de cloroquina pelo Exército Brasileiro. Essa eu nem eu sabia, mas a resposta
que é o seguinte, quando você fala exército, você tem laboratórios que produzem medicamentos, insumos de medicamentos dentro das Forças Armadas, né? Então, você tem público, né? São laboratórios públicos, você tem também a Fiocruz, o Butantan, são instituições públicas, e eles produzem, seja o medicamento acabado ou seja algum insumo, para abastecer majoritariamente o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. Então, quando você tem uma linha de produção, normalmente o que acontece é isso, você, para fazer mais de um, como não são grandes estruturas, você tem que tirar um para pôr o outro. Então, muito provavelmente a resposta é que optaram por produzir cloroquina e não essa medicação específica. E uma última pergunta aqui, muito rapidinho, procuradora Liliana, vem do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente. Ele pergunta quais podem ser as efetivas consequências jurídicas se a CPI concluir que houve omissão por parte do governo Bolsonaro na compra de vacinas em tempo hábil. Bem brevemente, para a gente partir para as despedidas. Tem mais perguntas aqui, pessoal, mas infelizmente não vai dar tempo da gente avançar. Eu creio que se concluir pela responsabilidade do presidente, pela omissão pública que todos nós sabemos em relação à epidemia, porque até o Trump, que era modelo dele, o fez, tomou providências, tanto que é o país que tem mais vacina, eu creio que poderá resultar no afastamento do presidente, no início de uma ação de impeachment. Está com a palavra a procuradora. A sua despedida, a gente passa para os demais aqui, o nosso tempo já está caminhando para o final, por favor. Quero agradecer, dizer ser uma honra ter participado dessa mesa ilustre com a doutora Valéria, a doutora Eliana, doutor José Márcio, com você sempre coordenando o nosso debate, e agradecer a todos os ouvintes que, afinal, são os destinatários dos nossos debates, né? Pois é, são os destinatários. Eu quero pedir desculpas a eles aqui, especialmente, deixa eu ver o que ficou pendente das perguntas aqui. O Fernando Pérez está com a gente no YouTube, tinha pergunta dele aqui, o Roberto Oliveira com a gente no Facebook, o Luciano Coutinho no Instagram, enfim, mas não dá tempo, nosso tempo já está em cima. Ministra Eliana Calmon, sua despedida bem breve. Foi um prazer participar mais uma vez desse programa com você, Mauro, e ter a satisfação de ter como companheiros de programa a doutora Valéria, a doutora Liliana, o doutor Márcio. É uma satisfação grande. Valéria Calente, doutora, sua despedida. Muito obrigada pelo convite, Mauro, e pela sua condução sempre brilhante. Uma honra ter dividido esse tempo com vocês. Aprendi muito com todos e admiro pessoalmente o trabalho de cada um de vocês. Muito obrigada e boa tarde. Muito obrigado. E pelo final aqui, agora o doutor José Márcio também na sua despedida. Agradecer, dizer que eu estou muito honrado, uma mesa só de... Estou me sentindo numa mesa de celebridades. Obrigado a todas, sou fã de todas, então vamos em frente. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O agradecimento a todos, em nome da equipe toda do programa. Estiveram com a gente a Procuradora de Justiça aposentada, doutora Liliana Buffi, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, doutora Eliana Calmon, a doutora Valéria Calente, que integra a Comissão de Direito Médico da OAB, e o José Márcio Cerqueira, diretor executivo da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Na mesa de som com a gente, hoje, na sonoplastia, o Sérgio Souza, que também é o nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora com o Dermeval Pereira, apresentando o programa Sociedade em Foco, aqui na sequência da programação da Rádio Trianon. Das 2 às 3, a nossa programação musical, e a partir das 3 da tarde, o programa 2 na Tri, com Malu Mota e também Silvia Vinhas. O agradecimento a você que nos acompanhou nessa edição. Obrigado pela audiência. Tchau.